Olá, tudo bem com você? Ele é de Serra Talhada, em Pernambuco, mas mora aqui em São Paulo há quase 25 anos. Foi eleito deputado estadual, olha só, com 214.037 votos. Eu recebo aqui no bate-papo parlamentar o deputado Gil Diniz. Deputado, é um prazer tê-lo aqui nos nossos novos estúdios. Obrigado, Júlia, obrigado pelo convite. Ficou fantástico aqui os novos estúdios. Contem sempre comigo, assisto a Rede Alesp, minha família assiste, meus seguidores também acompanham, então parabéns aqui pelas novas instalações e estou à disposição. Aqui no bate-papo parlamentar, a gente sempre começa conversando com os deputados, contando um pouquinho da história. Até o bate-papo parlamentar é para contar um pouquinho da história dos senhores para a nossa população. Como o senhor entrou na política? Olha, eu era carteiro, até 2015, trabalhei na empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Morei na periferia de São Paulo por bastante tempo, ali na região da Zona Leste, São Mateus. E por um acaso, em 2014, na época da campanha de 2014, eu conheci o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele entregava panfletos num semáforo. Atravessei a rua, fui conversar com ele, já iria votar nele, sabia que ele era candidato, e dali surgiu uma amizade. Quando ele foi eleito, ele me convida a trabalhar com ele, eu peço a exoneração do Correio e vou trabalhar como assessor parlamentar do então deputado federal Eduardo Bolsonaro, e trabalho com ele esses 4 anos no primeiro mandato. Em 2018, venho candidato a deputado estadual e fui eleito, como você disse, com 214.037 votos. Então, acabou sendo, por acaso, entrar nessa política partidária. A política local, a política na família, no bairro, na igreja, na escola, a gente sempre fez. Discutir política, ser um cidadão mais ativo. Mas foi aí que deu esse pontapé na vida parlamentar. E o senhor falou, uma votação muito expressiva, mais de 200 mil votos, como eu falei na abertura, com todo esse processo, mesmo fazendo a política no dia a dia, estar na casa parlamentar, também pela primeira vez. Como é que tem sido esses momentos como parlamentar, como deputado? É muito novo, é uma realidade totalmente diferente, uma realidade diferente da Câmara Federal, onde eu fui assessor. E uma coisa é estar no bastidor, uma coisa é você assessorar, outra coisa é você colocar a cara, pegar o microfone, falar, representar essas pessoas que realmente votaram em você. Eu fui o 5º mais votado no estado de São Paulo, então foi uma votação realmente expressiva. Agradeço muito ao meu eleitor. É uma responsabilidade ainda maior, por estar próximo da família do presidente Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, por eles terem me dado esse voto de confiança e por estar no maior parlamento da América Latina, a maior casa, a Assembleia Legislativa da América Latina. Então é um desafio todo dia e todos os dias aprendem. Inclusive, estava aprendendo agora há pouco aqui no plenário, mais uma vez aqui já nessa votação aí de final de ano da lei orçamentária. E justamente aproveitando o gancho do senhor, estamos no final de ano, final de 2020, com a votação da lei orçamentária, o senhor falou, está aprendendo também no dia a dia, e nós vivemos um ano muito atípico, muito difícil em vários aspectos. Imagino que para o administrador público um pouquinho mais, né? Muito difícil, um ano cheio de desafios, já seria sem a pandemia, com a pandemia se transformou num ano extremamente complexo. Estamos conseguindo vencer na medida do possível, colocando aí todo o nosso esforço, toda a nossa energia. A casa deu uma sinalização muito interessante, muito boa para a sociedade. Nós fomos o único parlamento que reduzimos em 30% os salários dos parlamentares nesse período de pandemia, reduzimos as nossas verbas do gabinete, tentando aí cortar na carne e mostrar para o nosso eleitor que é um mandato diferenciado. Então, realmente, foi um ano complexo, um ano onde nós sofremos junto com a população. Teve deputados aqui que tiveram o Covid-19, sempre nós tivemos aí essa preocupação. Mas de tudo isso, nós também tiramos várias lições. Eu espero aí que 2021 seja muito melhor do que foi esse ano de desafio que foi 2020. E o senhor falou justamente, foi muito usada essa expressão à época, lá em março, do cortar na carne, foi a Assembleia, ela deu exemplo para todo o Brasil nesse momento em que era preciso verbas para a saúde, enfim, e se pensar no outro. O que fica desse 2020 para o senhor como deputado e com o senhor como Gil? Olha, eu pude aprovar um projeto
nos últimos dias aqui na Assembleia, inclusive falando, né, dessa questão da pandemia. Nós tornamos um serviço essencial a atividade religiosa, e o motivo disso, as igrejas, nesse período de crise, exerceram um papel fundamental, levando ali o alimento material para a população e levando o alimento espiritual também nesse momento de crise. Há muitas pessoas, eu tive no histórico familiar também, pessoas que tiveram depressão nesse período. E a atividade religiosa, essa palavra amiga, padre, pastor, seja lá quem for ali que está nesse quadro, realmente é reconfortante você ter essa pessoa ali disponível nesse momento. Então, eu fico feliz de, mesmo nesse período de crise, ter contribuído, né, aqui no Legislativo com esse projeto, que eu tenho certeza que vai impactar um pouquinho ali na vida da população. E como pessoa, aquele zelo maior pelos filhos, pela esposa, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho. Eu sempre me preocupei com a minha família, mas você tenta ficar mais próximo, né? Porque a gente vê muitos perdendo aí os seus entes queridos, é uma coisa triste. Então, estender a mão, chamar para próximo, estar mais ali presente, tanto no gabinete quanto aqui na casa, né? Tenho vários amigos aqui, desde do pessoal da limpeza até a presidência da casa. Então, foi um ano desafiador, mas que a gente conseguiu se aproximar um pouquinho mais aí dos humanos, né? desse parlamento aqui também e da sociedade como um todo, né? Se aproximar também do nosso eleitor ali. E esse projeto de lei que o deputado Gil Diniz fala é o projeto de lei 299 de 2020, que considera as atividades religiosas como essenciais para que em momentos de crises endêmicas, como na pandemia da Covid-19 ou de catástrofes naturais, os templos religiosos possam continuar funcionando. E o senhor tocou num outro ponto, né, dessa palavra amiga, dessa palavra de fé, né, que envolve todas as religiões. Me parece que ficou muito latente as pessoas terem esperança. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu sou cristão católico, né? Eu sempre vou à tribuna, deixo isso bem claro. A minha base familiar, meus pais, minha mãe sempre me levaram na igreja, na missa ali aos domingos. Então a minha formação católica também me trouxe aqui. Tem muitos eleitores que se identificam nesse sentido também. E nesse período de crise, eu tenho vários amigos padres religiosos, foram fundamentais, porque nós somos seres humanos, somos deputados, estamos no poder legislativo, mas somos humanos como todos os outros. E temos aí essa dificuldade. E para nós aqui, nós gostaríamos de atender a todos. Sim. Mas o recurso é escasso, então a gente precisa priorizar. Então onde que nós priorizamos? Na saúde, na educação, ali na segurança pública. Então esse ano, se não tivesse aí esse apoio espiritual, né, essa palavra amiga, seria um ano ainda mais difícil do que já foi. O senhor falou sobre essa questão das verbas, né? A gente tem outra frase que todos falam, né? O cobertor é curto. Muito curto. Neste ano de pandemia, encurtou um pouquinho a mais, né? E também os senhores têm que pensar no todo, né? Por mais que o senhor seja aqui da capital, o senhor pensa também no estado de São Paulo. Quando o senhor sentou para pensar na LOA de 2021 e naquilo que poderia contribuir com emendas e afins, qual foi a primeira análise do senhor e de como projetar esse ano de 2021, que a gente sabe que fácil também não vai ser? Olha, eu fiz diversas emendas ao orçamento, né? Veio aqui a parte orçamentária do governo, nós tentamos melhorá-la. A minha prioridade foi as Santas Casas, o atendimento nas Santas Casas. Eu sou aqui da capital, moro aqui na capital, só que nós, em 2020, rodamos aí as cidades no estado, os 645 municípios, cerca de 100 mil quilômetros. Uau. Nas estradas de São Paulo. Então, fui até o Pontal do Paranapanema, lá na cidade de Rosana, fui em Franca, fui em Presidente Prudente, São José do Rio Preto, fui na Baixada Santista, Litoral Norte, então nós não paramos. A Grande São Paulo, então, meu Deus do céu. Então,
Então nós vemos a dificuldade que é ter esse recurso, principalmente para custeio, muitas vezes um equipamento. Então eu foquei esse recurso, essas emendas, na área da saúde, principalmente no atendimento das Santas Casas, e as emendas impositivas que nós temos, também na parte da saúde, foquei nas Santas Casas e destinei praticamente os 2 milhões que nós tínhamos ali. Então esse recurso vai chegar lá na ponta, né? O do ano passado já chegou, já está sendo executado, então nós ficamos felizes de poder ajudar com essa pequena contribuição ali, o custeio dessas Santas Casas. E o senhor fala, né, nesses pequenos gestos que para muitos municípios do estado de São Paulo fazem uma diferença enorme, né? Principalmente a gente está falando da Covid, de pandemia, porque estamos vivendo esse momento, sabemos que ultimamente cresceram os casos da Covid-19, mas além da pandemia, os municípios vivem as suas dificuldades do dia a dia, né? E quando o senhor fala de Santa Casa, me lembra que algumas cidades só têm a Santa Casa como recurso. Exatamente. Então, o papel da Santa Casa fica ainda mais importante quando essa cidade, e às vezes não só a cidade, a região. O entorno. O entorno dela ali, os pequenos municípios. E nós pensamos muito nisso, né? Então nós focamos aí os nossos recursos. Como eu tenho acesso também ao governo federal, a gente tenta trazer recursos também das emendas impositivas dos deputados federais. Temos ali acesso ao Ministério da Saúde, ao próprio presidente da República. Então nós passamos ali praticamente em real time as nossas dificuldades, inclusive o que nos chega. E muitas vezes também não é nem a prioridade. A saúde é sempre uma prioridade, né? Sempre falta recurso, mas a gente pede, os municípios pedem outras coisas. Acabei de entregar, semanas atrás, veículos da Defesa Civil lá na cidade de Suzano, região do Alto Tietê, aqui em São Paulo. Então nós tentamos reforçar Defesa Civil, Segurança Pública. Fiz uma emenda impositiva no passado para o PROERD, que é o Programa de Erradicação de Drogas e Violência, que a Polícia Militar tem junto com a Secretaria de Educação. E esse ano estou refazendo a emenda, estou ampliando a emenda para o combate à drogadição, principalmente ali no final da infância e início da adolescência. Então, no nosso mandato, a gente foca essas questões. Saúde, né, como um todo, como eu disse, a questão das Santas Casas, e na segurança pública, esse combate primário ali junto à Secretaria de Educação também. E o PROERD, até já ia tocar no assunto com o senhor, que em um momento do ano passado, até em alguma entrevista, nós falamos sobre o PROERD, o senhor falou que os seus filhos também passaram pelo programa, que é um programa também da Secretaria de Educação. E quando o senhor fala de ir na ponta, é isso, mostrar para essas crianças e adolescentes quanto nocivo né? E se identificar esse antes, né, das drogas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, ampliasse essa questão do PROERD. Já conheceu o programa de uma maneira generalista. Meus filhos estudaram na escola Alfredo Ascar, escola estadual, lá na Zona Leste de São Paulo, em São Mateus, até o 5º ano agora do meu mais velho, e lá ele teve a oportunidade de participar do programa. E eu lembro que uma vez eu convidei ele para vir aqui na Assembleia, que teria um evento, e ele disse, pai, hoje eu não posso ir porque hoje tem aula do PROERD. E aquilo me chamou a atenção. Aí eu fui conhecer ali os instrutores dele, fui lá no batalhão e tudo mais, e vi um pouco mais de perto o impacto que é esse programa na vida da molecada. Então comecei a participar mais ativamente. Fiz contato com a Polícia Militar, com a Diretoria de Direitos Humanos, que cuida dessa parte. E nós fizemos aqui no ano passado homenagem aos instrutores do PROERD. Nós fizemos na Assembleia Legislativa uma formatura dos meninos do PROERD. Formatura que calhou na data do secretário de Segurança Pública, que está presente aqui na casa, e ele compareceu. O líder do governo, Carlão Pignatari, compareceu também. O coronel Marcelino, então corregedor da Polícia Militar. E vários outros deputados foram lá prestigiar aqueles meninos que são lá do extremo leste da cidade de São Paulo. Então, nós trouxemos eles aqui, foi uma experiência também, eu acredito, impactante na vida deles, conhecerem ali o Poder Legislativo, estarem se formando no PROERD e terem contato com os deputados, com o secretário de Segurança Pública, que é um general, né, General Campos. Então nós ficamos muito felizes assim, de poder contribuir com a educação dos nossos meninos, né, meu filho que passou pelo programa também, e o que nós queremos? Ampliar. Hoje é um programa focado ali nos alunos do 5º ano, mas por que não ampliar para os outros anos também? Para a molecadinha mais nova, para os adolescentes mais velhos ali, acredito que
que só tem a ganhar a sociedade se a gente conseguir ampliar esse programa, né, e fortalecer aí os nossos policiais militares, que são os instrutores dos nossos meninos. O senhor falou de impactar na vida dessas crianças e adolescentes, mas o trabalho dos senhores aqui também no Legislativo Paulista é de impactar na vida da sociedade, de como anda a vida da sociedade, né? O senhor falou, eu acabei sendo levado, né, por toda a sua história para a política, hoje estando como deputado. Como é que o senhor imagina esse impacto que o senhor, enquanto deputado e todo o seu mandato, vão ter na vida das pessoas? Olha, como você disse, eu nasci em Pernambuco, vim para São Paulo ali, um retirante nordestino com a minha família. Minha mãe, Dona Nena, que nos assiste nesse momento, ela é diarista, ela é faxineira até hoje, né? Outro dia ela ficou brava na rede social que uma seguidora minha disse, olha, você tem que tirar sua mãe do trabalho. Aí ela respondeu, se eu fosse médica, você não estaria dizendo isso. E tirando onda, brincando ali na rede social, mas dizendo uma verdade, ela gosta de trabalhar. Então assim, nós gostamos de trabalhar. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Fui porteiro, policial temporário, fui soldado temporário. Então, o serviço público nós conhecemos. Desde o postinho de saúde ali no extremo leste de São Paulo, à escola pública. Então, tendo essa experiência, né, sentindo na própria pele, na própria carne, a gente pode fazer algumas propostas para melhorar esse serviço. Tanto o posto de saúde ali com o médico, a escola pública, estudei numa escola estadual chamada Dom Camilo Maria Cavalheiro, já fui na escola várias vezes, me coloquei à disposição da diretoria de ensino. Então, poder propor aqui alguns projetos de lei, poder mandar uma emenda parlamentar, ser a voz dessas pessoas aqui no parlamento, levar não só para o governo estadual, mas para o governo municipal também, e às vezes para o governo federal, essas demandas e resolvê-las, porque não basta só propor, né? A gente precisa ter uma resolução. Eu fico muito feliz com isso, de onde a gente saiu e onde nós chegamos, e poder ser nesse momento a voz dessas pessoas aqui no parlamento é uma coisa que me honra muito. E algum tempo atrás, alguns anos atrás, se sentia que a juventude estava um pouco distante da política, né? O senhor é um jovem parlamentar, tem nas suas redes sociais os seus jovens seguidores, né? A juventude, que me parece que está voltando em algum momento a querer falar de política. Então, como os senhores, enquanto políticos, podem ajudar essa juventude a acreditar realmente que pode transformar no mundo? É interessante, né? Muito boa a pergunta, porque antes nós tínhamos ali alguns movimentos discutindo política, movimento estudantil, só que o movimento mais voltado ali à esquerda, à centro-esquerda, à esquerda. E hoje nós temos esse movimento mais conservador. Então, inclusive na sala de aula, nós encampamos aqui também a questão do movimento do Escola Sem Partido, discutimos bastante, inclusive aqui na casa também, e ver essa meninada se politizando, discutindo política, falando. As pessoas hoje desconhecem muitas vezes a escalação da seleção brasileira, mas já sabem aí o nome de alguns ministros, se não todos do STF. Então é interessante. E esse nosso mandato, que nós usamos bastante as redes sociais, né? E a Rede Alesp nos ajuda muito nisso. A informação, ela anda muito rápida, e a meninada usa ali o seu Twitter, o seu Instagram, o seu Facebook. Então chega muito rápido o que vem acontecendo aqui na Assembleia, por exemplo. Então muitas vezes eu tô na rua, alguém passa e fala, olha, vi lá a discussão, falei no plenário agora há pouco, já tinha uma senhora mandando mensagem, olha, obrigado aí por defender o servidor público. Então é em real time. Então a meninada, a juventude aí está se politizando. Nós somos conservadores, né? Puxamos aí o debate para o movimento conservador, e que bom, né, que nós tenhamos aí essa pluralidade de ideias, tanto o movimento de esquerda ali discutindo as suas ideias, e nós aqui na direita, nesse movimento conservador, discutindo também e formando novos quadros. Na próxima eleição, com certeza, mais jovens estarão na política, como entraram agora em 2018 aqui no Parlamento Paulista. O senhor falou das redes sociais, dessa rapidez da informação, né? O senhor estava há pouco no plenário, já recebeu mensagens.
o quanto as redes sociais mudaram também o modo de fazer política. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acompanhei a ascensão do presidente Bolsonaro, como eu disse, fui assessor do Eduardo. Quando ele nem pontuava em pesquisa, a rede social dele já crescia assustadoramente. E muitas vezes nós pousávamos em aeroportos e estava uma multidão lá esperando. Por quê? Porque ele anunciava na rede social. Então, a rede social foi fundamental. Nós costumamos brincar, né? Falando, like não é voto, hein? Você tem que conhecer, quer ter voto? Tem que conhecer a pessoa ali, o cidadão, saber o que ele sente, o que ele pensa. Mas a informação, ela é muito rápida na rede social. Ela foi impactante, foi muito importante na eleição de 2018 e vai ser muito importante também em 2022. Agora, basta saber usar. Tem que usar e, assim, tem que ter responsabilidade também nas redes sociais, né? Não é usá-las por usar. Então, eu faço essa aproximação do meu eleitor, do meu seguidor, através da rede social e dou esse feedback com mais agilidade, com mais rapidez, através dessas redes aí que nos auxiliam aqui. Nós estamos falando em redes sociais, calha também de falar de tecnologia. E nesses últimos meses de pandemia, o Parlamento Paulista foi muito tecnológico, né? Em menos de 15, 20 dias do Decreto Municipal de Isolamento Social, os senhores estavam votando as questões em plenário de modo remoto. Gostaria que o senhor fizesse uma análise desse momento também, né? Que as coisas vão mudando. A tecnologia veio para ajudar, né? Os deputados não pararam de trabalhar por causa da pandemia, porque não podiam estar aqui no plenário, né? Exatamente, em nenhum momento nós paramos, pelo contrário, até produzimos um pouco mais. A ferramenta tecnológica nos auxiliou. Eu tinha um projeto de lei também falando sobre isso, né? O presidente Cauê Macris colocou agora a LESP sem papel, sim, já está digitalizando tudo. Então foi um momento de inovação aqui no parlamento, tanto as comissões de modo virtual, plenário de modo virtual, se bem que voltou o plenário de modo físico, sim, mas as comissões continuam de maneira virtual. Então a tecnologia nos auxilia também nesse momento. Então é um momento de inovação, aproveitando essa crise. Nós precisávamos de alguma saída, né? Imagina São Paulo, 645 municípios, mais de 40 milhões de habitantes. O parlamento parar nesse momento, não, a gente precisava dar uma resposta. E através desse trabalho remoto, usando aí a tecnologia, nós conseguimos tocar à frente aí as demandas aqui da Assembleia e não paramos o trabalho até o dia de hoje. Mas é o que o senhor falou. Temos que saber usar a tecnologia ela pode ser, sim, usada a favor de grandes momentos, como o Parlamento Paulista, que apesar de agora ter voltado ao plenário, mas se trabalhou muito de modo remoto. Pensando à frente, claro que a gente não pode fazer um exercício de futurologia, de pensar de como vai ser daqui para frente, mas como é que o senhor analisa 2021? Tanto para a administração pública, tanto para as questões que envolvem o quanto a pandemia impactou, principalmente a área econômica, a área de educação e de saúde. Olha, espero que 2021 seja um ano muito melhor que 2020. Estamos trabalhando para isso, né? Mas eu não sou daquela turma que dizia, fique em casa, a economia a gente vê depois. Eu sou daquela turma que dizia, olha, a saúde, ela anda ao lado da economia. O presidente falava, e nós replicávamos aqui, dizendo, né, que o remédio para a pandemia não poderia ser pior do que o próprio vírus. Então, o que nós vimos, muitos gestores aí fechando comércios, proibindo aí a atividade produtiva, que gerou desemprego, gerou a baixa na arrecadação de impostos. Então, a gente sabe que a fome é um problema ainda no país, o desemprego é um problema enorme, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Então, o que nós precisamos trabalhar para o ano que vem? A saúde junto com a economia. Por quê? Se você diz para o cidadão, olha, fique em casa, a economia a gente vê depois, como que ele vai levar o pão para a sua família? Como que ele vai trabalhar? Como que ele vai produzir? É triste ver muitos pais de famílias aí desempregados nesse momento, né, por conta de medidas, de decisões que políticos tomaram. E aí eu coloco também a responsabilidade aqui
no parlamento, a gente precisa pensar não somente em nós aqui na classe política, né, mas pensar nesse trabalhador, nessa família que precisa aí do seu sustento. Então, não é fique em casa, a economia a gente vê depois. Não, saúde tem que andar junto com a economia e o remédio para o vírus não pode ser pior do que o próprio vírus. E, infelizmente, alguns gestores aí quiseram fechar tudo, isola, não pode vender bebida alcoólica a partir das 20 horas, inviabilizou muitos empregos e, infelizmente, a taxa de desemprego aumentou e nós esperamos que em 2021 essa taxa reduza, que o povo consiga produzir e que, com os impostos, nós consigamos aí manter e melhorar os serviços públicos. Perfeito. Quero agradecer ao deputado Gil Diniz por essa conversa aqui no Bate-Papo Parlamentar, contando para você que está em casa um pouco da sua história, contando como foi, então, 2020 para ele. Obrigada, deputado. Seja Júlia. Sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Estou sempre à disposição de vocês aqui. Muito obrigado. Você que está em casa pode rever esse programa lá no nosso canal do YouTube e a gente segue, então, com a programação da Rede Alesp. Eu fico por aqui. Tchau.